Sejam muito bem-vindos à nossa última aula de Física Moderna, falando dos mistérios do universo, o estudo do cosmo, cosmologia. Qualquer dúvida, esse é o e-mail institucional nesse projeto de extensão do IFRN. Objetivos da aula de hoje: compreender as teorias sobre a origem do universo e descrever a lei de Hubble, a radiação cósmica de fundo e a matéria e a energia escura. Tá preparado? Bora lá! Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Alguns cristãos interpretam Gênesis literalmente e acreditam no criacionismo, a ideia de que o universo e a vida foram criadas por um ato divino, rejeitando a teoria do Big Bang e a evolução. A origem do universo é um dos maiores mistérios que a ciência e a filosofia tentam desvendar. A teoria mais amplamente aceita para explicar o início do universo é esse tal de Big Bang. O padre, astrônomo, matemático e físico Georges Lemaitre, em 1927, publicou um artigo onde propôs que o recuo das nebulosas, ou seja, as galáxias, poderia ser explicado se o universo estivesse em expansão. Ele sugeriu que o universo começou a partir de um estado altamente concentrado que ele chamou de átomo primordial. Lemaitre apresentou sua teoria de universo em expansão a Einstein em 1931, durante uma conferência em Londres. Relutante em um primeiro momento, com o passar dos anos e novas evidências, Einstein reconheceu a importância do trabalho de Lemaitre, referindo-se à teoria do átomo primordial, como a mais bela e satisfatória explicação da criação que eu já ouvi. Ciência e religião unidas para explicar o Big Bang. Na década de 1940, George Gamow fez contribuições significativas para a teoria do Big Bang, desenvolvendo a teoria da nucleossíntese primordial, juntamente com seus alunos Ralph Appner e Hans Bethe. Curiosamente, o termo Big Bang foi usado pela primeira vez pelo astrônomo britânico Fred Hoyle. Ao usar o termo Big Bang, Hoyle, que não acreditava muito nessa teoria, pretendia descrever de forma simplista e um tanto pejorativa a ideia de que o universo teve um começo explosivo a partir de um estado muito denso e quente. Ironicamente, o termo acabou pegando até mesmo na ciência e tornou-se amplamente aceito e usado para descrever o modelo cosmológico padrão do início do universo. A teoria do Big Bang propõe que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Demonstraremos isso no próximo tópico, a partir de um estado extremamente quente e denso. Esse ponto inicial é conhecido como singularidade, já discutimos em relatividade. Teoricamente, seria um ponto onde toda a massa e a energia do universo estavam concentradas. A partir deste ponto, o universo começou a se expandir, esfriando. Isso lembra a segunda lei da termodinâmica. Ao expandir, esfria, e permitindo a formação de partículas subatômicas e, eventualmente, átomos. Vamos fazer uma breve cronologia do Big Bang sem tecer maiores detalhes em cada um desses tempos. Então vamos começar. No tempo zero, que foi a singularidade, não há uma descrição clara do que ocorreu exatamente no tempo zero, porque a ciência não consegue explicar. Aproximadamente até 10 a menos 43 segundos estamos na era Planck, o intervalo de tempo mais inicial do qual as leis da física ainda não podem ser aplicadas. A ciência não sabe o que aconteceu entre 0 e 10 a menos 43 segundos. Essa é a verdade. A gravidade, uma das 4 forças fundamentais, se separa das outras 3. O eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Gente, no tempo 10 a menos 34 segundos, ocorre uma violenta expansão do universo, na ordem de 10 elevado a 30 vezes. É a inflação cósmica. Entre 10 a menos 32 até 10 a menos 12, começa a formação de partículas. O universo continua a expandir e a esfriar. As partículas fundamentais, como quarks, gluons e leptons, surgem. Entre 10 a menos 12 segundos e 1 segundo, estamos na era da radiação. À medida que o universo esfria ainda mais pela sua expansão contínua, quarks se combinam para formar prótons e nêutrons. A aniquilação de partículas e antipartículas ocorre, mas uma pequena quantidade de matéria sobrevive, levando ao domínio da matéria sobre a antimatéria. Entre 1 segundo e 3 minutos, nós temos a nucleossíntese do Big Bang.
prótons e nêutrons começam a se combinar para formar os núcleos dos primeiros elementos leves, como hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítios. Entre 3 minutos e 380 mil anos, estamos na era do superaquecimento. Plasma, gente, é um gás altamente quente. O universo é um plasma quente e denso de núcleos, elétrons e fótons. A luz não pode viajar livremente, porque os fótons são constantemente espalhados pelas partículas carregadas. E chegamos a um tempo muito importante para a cosmologia. 380 mil anos após o Big Bang. É a recombinação. Os elétrons se combinam com os núcleos para formar átomos neutros, principalmente hidrogênio. Os fótons são liberados e começam a viajar livremente pelo universo, criando a radiação cósmica de fundo, que será muito discutida no tópico 3. Entre 380 mil anos até 1 bilhão de anos, nós estamos na escuridão total, a idade das trevas. O universo é principalmente composto de átomos neutros e não há fonte de luz alguma. A gravidade começa a atrair matéria para formar as primeiras estruturas. 1 bilhão de anos após a grande explosão, nós temos a formação das primeiras estrelas e galáxias. A gravidade faz com que nuvens de hidrogênio colapsem, formando as primeiras estrelas e, eventualmente, galáxias. A luz dessas primeiras estrelas termina a idade das trevas. Entre 1 e 5 bilhões de anos, nós temos a formação das estruturas maiores. Através da fusão de galáxias menores e a atração gravitacional, aglomerados de galáxias e grandes estruturas cósmicas começam a se formar. E, finalmente, de 5 bilhões de anos até os dias de hoje, nós temos a aceleração da expansão do universo. Observações indicam que a expansão do universo está se acelerando devido à influência da energia escura, que será vista junto com a matéria escura nos tópicos 4 e 5, que compõem cerca de 68% do conteúdo de energia do universo. Carlos, que interessante, né? E essa expansão do universo foi formulada inicialmente pelo astrônomo Hubble em 1929, que descreve a observação de que as galáxias estão se afastando uma das outras, sugerindo que o universo está em expansão. Segundo essa lei, a velocidade de recessão de uma galáxia, ou seja, a velocidade com que uma galáxia está se afastando de nós. Olha que interessante, gente. Apesar do nome velocidade de recessão, significa velocidade de afastamento de uma galáxia em relação à Terra, que somos nós, o observador. É proporcional à sua distância em relação ao observador. Isso significa simplesmente o seguinte: quanto mais distante a galáxia estiver da Terra, mais rápido ela parecerá se afastar. Gostei. É por isso que a relação é diretamente proporcional entre velocidade e a distância até nós, onde a constante de proporcionalidade nada mais é do que a constante de Hubble. A constante de Hubble, gente, ela é medida na seguinte unidade: unidade de velocidade pela unidade de distância. A unidade de velocidade, nós não vamos usar o sistema internacional, vamos usar quilômetros por segundo. E a distância não vai ser quilômetro, vai ser uma distância em anos-luz, porque o universo é muito grande. E essa distância é o megaparsec. E esse megaparsec significa o quê? Mega é 10 a sexta parsec. Gente, acredite, um parsec significa 3,26 anos-luz. Então, quer dizer que um megaparsec vale 3,26 vezes 10 a sexta anos-luz. Então, por exemplo, o valor atual dessa constante de Hubble é em torno de 71 km por segundo por megaparsec. O que isso significa? Uma galáxia que esteja localizada a 1 megaparsec, ou seja, 3,26 vezes 10 a sexta anos-luz, 3,6 milhões de anos-luz, ela está se afastando da Terra a 71 km por segundo. Eu estou mostrando para você um gráfico real que mostra a velocidade das galáxias em relação à Terra com a distância em megaparsec. Vamos aplicar a lei de Hubble aí, ó. Se você isolar o H, você vai ter velocidade pela distância. Pega essa velocidade aqui, ó, gráfico vermelho, 30 mil e divida por 425. E deu a constante de Hubble, realmente.
71 km por segundo por megaparsec. Esse é o gráfico da velocidade em função da distância. Velocidade é diretamente proporcional à distância. Quanto mais distante a galáxia estiver na Terra, maior a velocidade com que ela se afasta. Essa é, gente, a lei de Hubble. Com a lei de Hubble é possível estimar quando ocorreu o Big Bang. A lei de Hubble está de acordo com a hipótese de que o universo começou com uma grande explosão e está se expandindo desde aquela época. Supondo que a velocidade de expansão tenha se mantido constante, ou seja, desde o início da singularidade do Big Bang, eu posso estimar a idade do universo. Sim, por quê? Pela lei de Hubble, a velocidade é a constante de Hubble vezes a distância. Pela cinemática, a velocidade é a distância da galáxia até nós, pelo tempo em que tudo começou. Igualando as duas expressões, h vezes r é igual a distância pelo tempo. E agora o que é que eu vou fazer? Isolando o tempo, R dividido por HR. Corta R com R. É incrível, gente. O tempo que ocorreu o Big Bang é o inverso da constante de Hubble. Só que eu quero esse tempo em anos. Então, para isso, eu tenho que ter cuidado, porque a constante de Hubble é em quilômetros por segundo por megaparsec. Temos que fazer algumas transformações. Primeiramente, megaparsec significa 3,1 vezes 10 a 19 quilômetros. Por quê? 1 megaparsec não é 3,26 vezes 10 a sexta anos-luz? Só que um ano-luz, nós já vimos na aula 51, é a distância percorrida pela luz em um ano. A luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. É só ver quantos segundos tem um ano e multiplicar por 300 mil. Eu já fiz isso na aula 51. Isso me dá 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Ao multiplicar, 30,97 vezes 10 elevado, soma os expoentes, 18. Volta com a vírgula no caso, o expoente vai para a direita. 3,1 vezes 10 a 19 quilômetros, está aqui embaixo. E agora, com muito cuidado, a unidade quilômetros por segundo multiplicado pelo inverso do quilômetro. Então vai ficar 1 sobre segundo. 71 dividido por isso aqui. Então a constante de Hubble está no inverso do segundo. Só que o tempo em que o Big Bang ocorreu é o inverso da constante de Hubble. Então é só inverter isso aí, né, gente? Ao inverter isso aqui, o que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima. Então fica 3,1 vezes 10 a 19 por 71 segundos, porque o inverso do segundo é segundo. Só que aqui eu vou escrever assim, ó. 3,1 vezes 10 a 19 eu vou escrever como 310 vezes 10 a 17. Muito bem, cara. Ao dividir por 71, isso me dá aproximadamente 4,37 vezes 10 a 17 segundos. Vamos chegar no ano, né? Um ano tem aproximadamente 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Por quê, Carlos? Um ano tem quantos dias? 365 dias aproximadamente. Cada dia tem quantas horas? 24. E cada hora tem quantos segundos? 3,600. Quando você fizer toda essa multiplicação, gente, você encontra 3,15 vezes 10 a sétima. Então, para transformar segundo para ano, eu divido esse valor por 3,15 vezes 10 a sétima. Isso me dá aproximadamente 1,38 vezes 10 a décima anos. Ajeitando aqui, ó, a vírgula para a direita, o expoente volta a 1, 10 a nona é bilhões. Então, gente, essa é a idade do universo. 13,8 bilhões de anos. Há 13,8 bilhões de anos atrás, faça-se a luz ou a expansão do universo, o Big Bang. No entanto, recentemente, houve discrepâncias significativas entre os valores obtidos para a constante de Hubble. As medições baseadas nas galáxias próximas geralmente fornecem um valor mais alto, entre 73 e 74 km por segundo por megaparsec, ao invés de 71. Enquanto medições baseadas na análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, há 380 mil anos, lembra? Como as feitas pelo satélite Planck agora, em 2010, dão um valor mais baixo, entre 67 e 68 km por segundo por megaparsec. Essa diferença ainda está sendo investigada pelos cosmólogos e pode indicar a necessidade de novos entendimentos sobre a física do universo. Eita, que coisa interessante! Gente, o que é a radiação cósmica de fundo? Em 1965, quando testavam um receptor de micro-ondas muito sensível, os cientistas Arno Penzias e Robert Wilson, dos laboratórios Bell, notaram um leve chiado. Depois de muitas pesquisas, se convenceram de que estavam captando a radiação cósmica de fundo. Ou seja,
algo que foi produzido no passado remoto, apenas 380 mil anos do início do Big Bang. Lembra que é quando a luz tinha liberdade de se mover? Eles mediram que o comprimento de onda para a intensidade máxima era em torno de 1,1 milímetro, o qual corresponde, pela lei do deslocamento do Wiring, que vimos lá na aula 91 em mecânica quântica, a uma temperatura de 2,7 Kelvin. Considerada assim a temperatura atual do universo. Vamos comprovar essa temperatura a partir da lei de Wiring? Eita, que massa, Carlos! Vimos lá em mecânica quântica que o comprimento de onda máximo, para a qual a intensidade é máxima, é dada pela lei do deslocamento de Wiring. Comprimento de onda, onde a radiância espectral é máxima, vezes a temperatura, é uma constante. Essa constante é 2,898 milímetros vezes Kelvin. Mas qual foi o comprimento que eles detectaram nos laboratórios Bell? 1,1 milímetro. Cortando milímetro com milímetro, temos 2,898 milímetros Kelvin por 1,1 milímetro. Ao cortar, isso me dá aproximadamente 2,64 kelvins. Essa é a temperatura média do universo atualmente, a partir da radiação cósmica de fundo, que é uma das comprovações da lei de Hubble, que o universo está expandindo. E o que é interessante, né, gente? Uma nova janela se abriu para o estudo do universo lá nos seus estágios iniciais, porque foi 380 mil anos. Chegamos à matéria escura. Por volta de 1970, Vera Hubble e Kent Ford, do Observatório de Kitt Peak, lá no Arizona, perceberam discrepâncias nas velocidades de rotação de diferentes estrelas a diferentes distâncias do centro de suas galáxias. Era de se esperar, pela gravitação universal, que a velocidade com que a estrela gira em torno de seu centro diminuísse com sua distância ao centro. Porém, os resultados experimentais mostraram algo incrível, praticamente a mesma velocidade de rotação das estrelas em relação ao centro. Observe, gente, que quando a gente pensa na gravitação, a velocidade de Netuno, que é mais distante do Sol, é menor que a de Mercúrio. Então eles descobriram que, à medida que as estrelas estão distantes do centro de suas galáxias, elas não diminuem sua velocidade, como era de se esperar na gravitação. Elas mantêm praticamente a mesma velocidade. Olha só, gente, esse desenho. Era de se esperar, linha pontilhada, que a velocidade diminuísse com a distância da estrela até a galáxia. Mas como vocês estão vendo, ó, a velocidade permanece praticamente a mesma. E como é que eu explico essa discrepância, hein, Carlos? Pois é, gente. A única explicação dos resultados, olha aí, Locke and Lost, para que não entre em contradição com a mecânica de Newton, é que uma galáxia contenha muito mais matéria do que você consegue enxergar. Para que os resultados experimentais confirmassem ou batessem com os modelos teóricos, era preciso que a parte visível das galáxias corresponda entre 5% e 10% da massa total. A quantidade de matéria que não conseguimos enxergar diretamente é chamada de matéria escura. Então, gente, só 5% a 10% eu estou vendo. O resto é a chamada matéria escura, porque não emite luz ou suas emissões são tão fracas que não dá para detectar com nossos instrumentos de medidas. Muito bem, Carlos. Então, a matéria normal, como as estrelas, planetas, a poeira e os gases, é frequentemente chamada de matéria bariônica, porque sua massa se deve principalmente à massa dos seus constituintes, prótons, nêutrons e elétrons, onde parte dela se comporta como matéria escura, porque mesmo sendo prótons, nêutrons e elétrons, parte dela eu não consigo ver, né? A parcela restante é chamada de matéria escura não bariônica, porque não contém prótons, nêutrons e elétrons. Então veja, gente, a matéria bariônica é aquilo que é composto de estrelas, planetas, poeiras e gases, prótons, nêutrons e elétrons. Parte dessa matéria bariônica eu não consigo ver. Tá certo? E o que seria a matéria escura não bariônica? É aquilo que não tem próton, não tem nêutron e não é elétron. Ninguém sabe o que é. Dela conhecemos apenas, só tem um bichinho que eu conheço, o tal do neutrino. Lembra dele? Que apesar de uma massa muito menor que a do próton, nêutron e elétron, ele, por existir em uma enorme quantidade, gente, a quantidade de neutrinos é uma loucura, viu? Sua massa acaba sendo um pouco significativa, tá bom, gente? Então é muito importante que neste momento você pare e pense assim, Carlos, o que é a matéria bariônica?
É 5% da massa total, é aquilo que eu consigo ver. O que é a matéria escura não bariônica? É o que eu não consigo ver, 27%. Mas espera aí, está faltando 68%. O que seria esse 68%? É uma outra coisa que não é a matéria escura, a gente vai discutir. Para dar os 100% seria a energia escura. Então, deixa eu ver se eu entendi. Matéria bariônica é 5% da massa total, é o que eu consigo ver. A matéria escura não bariônica é aquilo que eu não consigo ver. Tem prótons, nêutrons e elétrons, ou tem coisas que eu não sei o que é 27%, faz 32%. E a energia escura seria 68%. Vamos explicar o que é a energia escura. Como vimos na aula 90 de relatividade, toda massa produz uma curvatura no espaço, certo? Por esse motivo, é de se esperar que o espaço seja curvo nas imediações de um buraco negro, porque o buraco negro tem uma alta concentração de massa, ele deveria deformar isso, e em menor escala, próximo a uma estrela comum. Ou seja, quanto maior a massa, maior a deformação do espaço-tempo. Quanto menor a massa, menor a deformação. Pela equivalência massa-energia, podemos afirmar que toda energia produz uma curvatura no espaço. Então, se tem massa, tem energia. Então, essa energia produz uma curvatura no espaço. Ok até aí? Tranquilo? Muito bem, cara. A relação entre a energia escura, que não deixa de ter relação com a matéria, né? E a geometria do universo está ligada à densidade total de energia do universo e à teoria da relatividade geral de Einstein. Então, o universo poderia, teoricamente, ter três possíveis geometrias. Ele poderia ser fechado, ou seja, curvatura positiva, que seria similar à superfície de uma esfera. Nesse caso, a densidade total de energia do universo é maior do que um valor mínimo chamado valor crítico. Aberto seria uma curvatura negativa, que seria similar à superfície de uma cela de cavalo. Aqui, a densidade total de energia é menor que o valor crítico. Ou poderia ser plano, uma curvatura zero, similar a uma folha de papel. A densidade total de energia é exatamente igual ao valor crítico. Então, gente, para que a gente possa compreender. Se eu tivesse um universo aberto, essa seria a configuração. Se eu tivesse um universo plano, essa seria a configuração. E se eu tivesse um universo fechado, essa seria a configuração. Então, universo fechado, curvatura positiva, similar a uma esfera. Universo aberto, similar à superfície de uma cela, teria curvatura negativa. E plano, se fosse similar a uma folha de papel. Pois bem, gente, por estudos de telescópio super avançados, se descobriu algo muito curioso sobre o universo. Lançado pela Agência Espacial Europeia em 2009, o satélite Planck fez medições extremamente precisas da radiação cósmica de fundo. Os resultados publicados entre 2013 e 2018 forneceram a evidência mais precisa até hoje. Acredite, gente, o universo é plano, com uma incerteza muito pequena. Tá, o fato do universo ser plano não vai corresponder às estimativas da medida de energia do universo atual, que são na ordem de apenas 1/3 da energia necessária para isso. Gente, olha para mim. Lembra que pela equivalência massa-energia, a presença de uma massa como o buraco negro deveria deformar o espaço muito, e uma massa menor que o buraco negro deformaria menos. Então, quando os físicos analisaram grandes deformações por buraco negro, pequenas deformações por estrelas menores, eles viram nessa compensação de que o quê? O que é que eles concluíram, gente? Que as estimativas da medida de energia do universo atual são na ordem de apenas 1/3 da energia necessária para isso. Ou seja, 2/3 não se tem ideia do que seja. E por isso recebeu o nome de energia escura, com a estranha propriedade de fazer com que a expansão do universo acelere com o tempo. Então, ao contrário da matéria escura, a energia escura não exerce uma força gravitacional. Então, agora você entendeu. O que é a matéria escura? É aquilo que você não consegue não ver, como a matéria não bariônica, e que causa atração gravitacional. E o que é a energia escura? Nada a ver com atração. Tem a ver com o fato do universo ser plano e que a energia atual é apenas 1/3. Ou seja, a energia escura tem a ver com o universo estar se expandindo, não tendo relação nenhuma com força gravitacional.
Enquanto a matéria escura tem a ver com a atração gravitacional de coisas que eu não sei o que é, a energia escura tem a ver com a expansão do universo. Simples assim. Certo? Carro? Entendi. Bem simples. Tá aí, gente. A aceleração da expansão do universo, devido à energia escura, né, foi descoberta no final dos anos 1990 por meio de observações de supernovas do tipo Ia. Os 3 cientistas receberam o prêmio Nobel agora em 2011. Vale ressaltar que a natureza da energia escura também é desconhecida. Os físicos não sabem o que seriam esses 2 terços. O que é essa energia escura? Eu sei que é algo que é responsável pela expansão do universo, mas os físicos não têm nem ideia do danado seja isso, gente. Pode estar relacionado à constante cosmológica, o H. Por isso que deu aquelas discrepâncias, lembra? Uma forma de energia inerente ao próprio espaço, ou a um campo de energia dinâmico e variável no tempo e espaço que eles não sabem o que é. E aí vem uma reflexão, gente. Houve épocas na história da física, mesmo no passado recente, que alguns cientistas de renome declararam que a física estava quase completa. Lembra? Que restavam apenas pequenos detalhes. Aí veio a quântica e a relatividade e mostrou que não, uma nova física estava surgindo. Na verdade, acredite, gente, muita coisa ainda está para ser descoberta. E isso me remete a uma citação que eu particularmente gosto muito. Isaac Newton. Eu não sei como posso parecer ao mundo, mas para mim, eu pareço ser apenas como uma criança brincando na beira do mar, divertindo-me e encontrando um seixo mais lindo ou uma concha mais bonita que o ordinário, enquanto a grande verdade permanece oculta diante de mim. Seria esses 2 terços da energia escura? Pois é, gente. E um dos mistérios desse universo é o buraco negro. A gente já comentou em relatividade, né? Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a força gravitacional é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Essa extrema gravidade resulta de uma quantidade de massa extremamente compactada em um pequeno volume, o que gera uma curvatura do espaço-tempo descrita pela relatividade de Einstein. O raio de horizonte de um buraco negro, também conhecido como raio de Schwarzschild, é a distância do centro de massa do buraco negro até o horizonte de eventos, o ponto a partir do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Então, gente, o raio de horizonte é exatamente o ponto a partir do qual a luz escapa. Mas desse ponto para trás, a luz não consegue escapar. O raio de Schultz dá um limite para a luz. Ela fica presa se tiver até esse valor do raio de horizonte. Vamos ver isso em algumas questões. Perfeito? Carlos, os buracos negros são um dos objetos mais fascinantes e misteriosos do universo, desafiando até hoje a compreensão de cientistas brilhantes de todo o mundo e, consequentemente, das leis da física e da natureza do espaço e tempo. Como discutimos, seria necessário, talvez, uma nova teoria. A gravidade quântica é uma das opções. Ok? Carlos, achei interessante, viu? Pois é, gente. Enquanto eu estou gravando essa aula, alguma grande descoberta pode estar acontecendo na física, viu? Aula extremamente dinâmica e atual. Vamos ver alguns exercícios de cosmologia? Anote aí. Primeira questão, leia o seguinte fragmento de texto, questão da UFRN. A origem do universo é um tema que sempre interessou a humanidade. No passado, a religião e a mitologia eram as únicas fontes de conhecimento. Depois, surgiu o pensamento filosófico. Por fim, com o desenvolvimento da ciência, apareceu um outro modo de estudar a evolução do universo. Atualmente, a ciência predomina, mas a ciência não é o único modo de se estudar e tentar captar a realidade. O pensamento filosófico e o religioso têm também grande importância. Somente conhecendo todas as fases pelas quais já passou o pensamento humano, podemos tentar avaliar corretamente o estágio atual de nossos conhecimentos, relativamente a qualquer assunto, em particular sobre a origem e a evolução do universo. Para isso, não podemos nos limitar apenas às investigações mais recentes, nem apenas à ciência. Ou seja, temos que ter uma visão holística
e não discriminatória do pensamento humano. Em resumo, é isso. Do fragmento, pode-se concluir que as concepções míticas, religiosas, filosóficas, históricas tiveram sua função, mas estão ultrapassadas e devem ser substituídas pelas concepções científicas. B. O estudo da origem e evolução do universo, feito exclusivamente pela via científica, é mais preciso, porque a ciência é o melhor modo para se estudar a realidade. C. A compreensão do desenvolvimento do pensamento humano envolve, além das concepções científicas, concepções místicas e religiosas, história e filosofia. E D. Com o desenvolvimento da ciência, os outros modos de entender a evolução do universo passaram a contribuir apenas como fundamentação histórica. Gente, preste atenção, é de acordo com o fragmento do texto e não o que você pensa, tá bom? Qual é a resposta correta, gente? Do trecho. Mas a ciência não é o único modo de se estudar e tentar captar a realidade. O pensamento filosófico e religioso tem também grande importância. Ou seja, gente, uma série de conhecimentos científicos e empíricos são levados em consideração. Belíssima questão sobre história e filosofia da ciência. Portanto, letra C. Parabéns, viu, a essa questão da UFRN. Questão de número 2 do Enem. Olha só, gente. Texto 1. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas, que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem, que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nessa obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Nicolau Copérnico. Carlos, achei interessante. Texto 2. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Essa é de Leonardo da Vinci. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos, o que é que tem de comum nas ideias centrais dos dois textos, gente? Para exemplificar o racionalismo moderno, ou a razão, é a fé como guia das descobertas? Seria o senso crítico para se chegar a Deus? Seria a limitação da ciência pelos princípios bíblicos? Seria a importância da experiência e da observação? Ou seria o princípio da autoridade e da tradição? O que é que você acha? Vamos à solução. Cara, questões muito interessantes. Então, do texto 1, vamos destacar um trecho, mais de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nessa obra. E do texto 2, o texto 1 é de Copérnico, e do texto 2 de Da Vinci, diz assim: antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Então, gente, com base nessas citações dos dois textos e outros elementos, é a letra D, né? A importância da experiência e da observação. Veja que no texto 1 há uma crítica à religião, né? Então, letra D, questão número 2, muito interessante. Mais uma da UFRN, questões para pensar, né, gente? Trabalhar essa parte teórica. Um grupo de cosmólogos publicou na revista britânica Nova Ciência, em 2004, uma carta aberta à população, na qual critica a postura dos defensores do modelo cosmológico da grande explosão, ou seja, do Big Bang. Aqueles cientistas argumentam que, atualmente, na cosmologia, não se tolera a dúvida e a discordância. Eles também criticam que essa postura totalitária faz com que as observações astrofísicas sejam interpretadas de modo enviesado ou atrapalhado. Assim, quando surgem dados observacionais discordantes, que é o que está acontecendo com o satélite Kepler, né, daquele modelo, em vez de o colocar em xeque, eles são ignorados ou ridicularizados pelos defensores do referido modelo.
Que questão interessante. Com base nessas informações, conclui-se que esse grupo de cosmólogos está chamando a atenção para o fato de que, gente, releia o texto, tá bom? Letra A. A ciência lida com a realidade última, por isso os modelos não podem estar errados e correspondem a essa realidade. A ciência lida com modelos, os quais podem estar errados na interpretação da realidade, mesmo quando são aceitos por muitos cientistas. A pesquisa científica não comete erros a interpretar a realidade, mesmo quando os cientistas estão em desacordo entre si sobre qual modelo é verdadeiro. E letra D, a pesquisa científica é feita por cientistas imparciais e objetivos, dos quais querem encontrar testes observacionais para mostrar que os modelos estão errados. Gente, as etapas do modelo científico mostram que a ciência é uma espiral de conhecimento em busca da verdade com seus erros e acertos. Essa é a ideia do método científico. Se observa algo, cria-se um problema, lançam-se hipóteses, fazem-se experimentos, chegam-se a resultados que podem ser aceitos, ratificados ou negligenciados com as suas conclusões. Então, essas etapas do método científico me traz a letra B de bola. A ciência lida com modelos, que evidentemente podem estar errados na interpretação da realidade, mesmo quando aceitos por muitos cientistas. Gente, à medida que o tempo vai passando, novas teorias vão sendo reformuladas ou até mesmo eliminadas. Letra B, belíssima questão número 3. Questão número 4, Universidade Estadual de Londrina, sempre com questões muito interessantes. O universo está imerso em radiações eletromagnéticas, chamadas de radiação de fundo. A radiação cósmica de fundo, tá, gente? Que supõe-se tenham sido geradas no Big Bang, nome dado ao evento que resultou na formação do universo há cerca de 15 bilhões de anos, né? 13,8 ele arredondou. Por volta de 100 mil anos depois do Big Bang, a temperatura do universo era de aproximadamente 100 mil Kelvin, com a radiação de fundo mais intensa tendo comprimento de onda igual a 29 nanômetros, 10 a menos 9 metros. Medidas atuais mostram que o comprimento de onda da radiação de fundo mais intensa tem o valor de 1,1 milímetros, como vimos na teoria. Por outro lado, é sabido que, devido à sua temperatura, todo o corpo emite radiações eletromagnéticas, numa faixa contínua de comprimentos de onda. Em 1893, Wire mostrou que o comprimento de onda da radiação mais intensa dentre as emitidas por um corpo a temperatura em Kelvin pode ser expressa como comprimento de onda onde a radiação espectral é máxima, vezes a temperatura dá esse valor que já discutimos. Com base no texto, é correto afirmar. Letra A. O universo se principiou pelo Big Bang, na temperatura de 100 mil Kelvin, com a radiação de fundo mais intensa, com um comprimento de onda de 29 nanômetros. Atualmente, a radiação de fundo fornece uma temperatura para o universo de 2.898 Kelvin. B de bola. O Big Bang deu origem ao universo, cuja temperatura, 100 mil anos depois, era de 100 mil kelvins. O universo foi esfriando e hoje sua temperatura é de 2.634,5 Kelvin. Letra C. O universo se principiou pelo Big Bang, quando altíssimas temperaturas e radiações eletromagnéticas foram geradas e foi se esfriando ao longo do tempo. Atualmente, a radiação de fundo mais intensa corresponde a uma temperatura de 2,6 Kelvin. Letra D. O universo se principiou pelo Big Bang, quando altíssimas temperaturas e radiações eletromagnéticas foram geradas e foi se esfriando ao longo do tempo. Atualmente, a temperatura correspondente à radiação de fundo é 2,6 micro, 10 a menos 6 Kelvin. E letra E. O Big Bang deu origem ao universo há cerca de 100 mil anos, gerando uma temperatura de 100 mil Kelvin e uma radiação de fundo de 1,1 milímetros. Gente, do enunciado, medidas atuais mostram que o comprimento de onda da radiação mais intensa é 1,1 milímetros. Nós fizemos essa conta na teoria. Você lembra que nós fizemos? Micro é 10 a menos 6, metro é 10 a terceira. Isso aqui foi o que nós vimos na teoria, Escrever dessa maneira é a mesma coisa de escrever assim. Então, gente, se eu substituir o comprimento de onda de 1,1 na fórmula do deslocamento de Wien, ao dividir, corta milímetro com milímetro, e a gente já tinha visto lá na teoria que a temperatura hoje do universo é em torno de 2,64 kelvins, os cientistas do laboratório Bell. E o universo, ele teve o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Então, a alternativa correta, gente, é realmente a letra C.
o universo se simplificou pelo Big Bang, como sabemos, quando altíssimas temperaturas e radiações eletromagnéticas foram geradas, e ele foi se esfriando ao longo do tempo. De modo que hoje, a temperatura é em torno de 2,6 Kelvin, porque os cientistas do Laboratório Bell mediram o comprimento de onda a espectrância, a radiação espectral é máxima de 1,1 milímetro, letra C. É uma questão que você não pode errar, baseado simplesmente na teoria, tá? Questão número 5 já está mostrando a lei de Hubble, né, gente? Questão da UFRN. A lei de Hubble fornece uma relação entre a velocidade com que certa galáxia se afasta da Terra e a distância dela à Terra. Em primeira aproximação, essa relação é linear e está mostrada na figura acima, que apresenta dados de 6 galáxias. Aqui a gente vê que quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade de afastamento. Ele está dando a distância em bilhões de anos-luz e a velocidade em quilômetros por segundo. Tá bom? No gráfico, um ano-luz, como sabemos, é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Muito bem, Carlos. Da análise do gráfico, conclui-se que, será que é A? Quanto mais distante a galáxia estiver, maior a velocidade com que ela se afasta da Terra? Será que é a B? Quanto mais próxima a galáxia estiver da Terra, maior a velocidade com que ela se afasta? Será que é a C? Quanto mais distante a galáxia estiver da Terra, menor a velocidade com que ela se afasta? Ou será que é a D? Não existe relação de proporcionalidade entre as distâncias das galáxias e a Terra e as velocidades com que elas se afastam. Gente, questão típica de lei de Hubble, você não pode perder essa questão, tá? A velocidade com que a galáxia se afasta é proporcional à sua distância até a Terra. Portanto, letra A. Gostei, viu, Carlos? Muito boa questão. Mais uma da lei de Hubble. Em 1929, o astrônomo Ed Hubble descobriu a expansão do universo, quando observou que as galáxias afastam-se de nós em grandes velocidades. Os cientistas puderam chegar a essa conclusão analisando o espectro da luz emitida pelas galáxias, uma vez que ele apresenta desvios em relação às frequências que as galáxias teriam caso estivessem paradas em relação a nós. Portanto, a confirmação de que o universo se expande está associada à lei de Ohm, ao efeito estufa, ao efeito Joule, ao efeito Doppler ou à lei de Coulomb. Resgatei relatividade para você, né? Como vimos na aula 61, gente, o efeito Doppler, do jeito que a gente viu lá na física clássica, descreve a mudança de frequência, o comprimento de onda da luz, devido ao movimento da fonte, neste caso a galáxia, em relação ao observador, nesse caso a Terra. Então, se a galáxia se afasta, é de se esperar que a frequência diminua. Vimos isso em efeito Doppler. E aí a gente tem o desvio para o vermelho, redshift. No entanto, a gente tem que pensar também no efeito Doppler do ponto de vista relativístico. Preste atenção. Relacionando agora o efeito Doppler e a expansão do universo. O redshift, ou seja, o efeito Doppler, o desvio para o vermelho cosmológico, em vez de ser apenas o efeito Doppler clássico, fonte se afastando, o desvio para o vermelho observado em galáxia distante é principalmente um desvio para o vermelho cosmológico, que é resultado, não é da expansão da galáxia, é a expansão do próprio espaço. À medida que o universo se expande, a luz que viaja através dele é esticada, aumentando seu comprimento de onda ou diminuindo sua frequência. Então tenha cuidado. Na visão do efeito Doppler cosmológico, não é a galáxia que se afasta, é o próprio espaço que está se afastando. Em ambos os casos é desvio para o vermelho. Então, pela interpretação da lei de Hubble, a observação de que as galáxias distantes têm um desvio para o vermelho maior implica que elas estão se afastando mais rapidamente, que já é descrita pela lei de Hubble. Só que no efeito Doppler clássico, ele assume um movimento relativo através de um espaço fixo, como um carro se afastando de um observador parado. No caso do universo expansão, é o próprio espaço que se expande, como a gente já discutiu. Eu queria apenas deixar isso claro, mas é evidente, gente, que em ambas as análises é o efeito Doppler, letra D. Tá bom? Entendi, viu, Carlos? Questão número 7. De onde é que é, gente? Enem. Eita, e tem gente que diz que não cai cosmologia no Enem, viu, gente? Fique ligado.
Astrônomos medem a velocidade de afastamento das galáxias distantes pela detectação da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia, em quilômetros por segundo, é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsecs, como já sabemos. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, e seu valor mais aceito, está vendo aí que já mudaram para 72 por causa do telescópio Kepler lá, né? Tem a ver com aquele negócio de matéria e energia escura, essa mudança do H, viu? O parsec é a unidade de distância utilizada em astronomia, que vale aproximadamente, né, gente? 3 vezes 10 a 16 metros, que é 3,6 vezes 10 a 6 anos-luz, tá bom? Ok, cara. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia em quilômetros é. Então, lei de Hubble, vamos nós. O H0 ele deu 72 km por segundo por megaparsec, a velocidade 1.440 km por segundo. Vamos achar essa distância. Lá vou eu. Isolando a distância, a velocidade 1.440 km por segundo por 72 km por segundo por megaparsec. Cuidado agora, hein, gente? Ao dividir dá 20. Análise das unidades, quilômetros por segundo dividido por 1 vezes o inverso disso aqui, megaparsec por quilômetro por segundo. Corta quilômetro por segundo com quilômetro por segundo. A distância deu 20 megaparsecs. Se tivesse essa alternativa em megaparsec, já era a resposta. No entanto, tem que transformar para quilômetro, né? 1 mega, 10 a sexta. E parsec, ele deu no enunciado 3 vezes 10 a 16 metros. Então, no lugar do mega, que é o rosa, eu vou botar 10 a sexta. No lugar do parsec, que ele deu no enunciado, eu vou botar 3 vezes 10 a 16. Multiplicando 20 por 3 é 60. Conserva a base, soma os expoentes, 22 metros. Cuidado, ele quer em quilômetro. Então, peraí, calma. 1 quilômetro tem 10 a terceira metros. E 1 metro tem 10 a menos 3 quilômetros. Gente, atenção, é só inverter o expoente. Se 1 quilômetro tem 10 a terceira metros, 1 metro tem 10 a menos 3 quilômetros. Então, olha o que foi que eu fiz. 60 vezes 10 a 22 metros, eu posso escrever como? Traz a vírgula para cá, fica 6. O expoente, que era 22, vai para 23. Só que metro é 10 a menos 3. Então, no lugar de metro, eu vou botar 10 a menos 3. Ao multiplicar, conserva a base, soma os expoentes. 6 vezes 10 a 20 quilômetros. Portanto, questão do Enem, letra C, vai fazer Enem, precisa dessa aula de hoje. Questão número 8 vem lá da Unicamp. Como já vimos, o Prêmio Nobel de Física de 2011 foi concedido a esses 3 astrônomos que verificaram a expansão acelerada do universo devido a, parabéns, energia escura. Matéria escura é a atração, energia escura é a expansão. Tá certo? A partir da observação de supernovas distantes entre 1980 e 1990. Atenda às solicitações seguintes. Considere para isso que a velocidade da luz no vácuo tem esse valor. Letra A. Observações anteriores sobre a expansão do universo mostraram uma relação direta entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e a distância que ela se encontra da Terra. Em que a constante de Hubble tem esse valor que aí ele deu em 1 sobre segundo, né? 2,3 vezes 10 a menos 18 segundo a menos 1. É a constante de Hubble. Em muitos casos, a velocidade da galáxia pode ser obtida por uma expressão um pouquinho diferente. C vezes a variação do comprimento de onda dividido pelo comprimento de onda inicial, ou seja, o comprimento da onda emitida. E esse delta lambda é o deslocamento Doppler. Gente, não se preocupe com essa fórmula, ela foi dada a você. No nosso curso de Física Licenciatura envolvendo Física Moderna, Cosmologia, nós vamos discutir essa expressão aí, tá certo? Considerando ambas as expressões acima, calcule a que distância da Terra se encontra uma galáxia se essa variação do deslocamento Doppler da luz for 0,092 do comprimento de onda da luz emitida. Interessante, né? E interessante também a B, que vai buscar a equivalência massa-energia. Que questão, hein, gente? Uma supernova, ao explodir, libera para o espaço massa em forma de energia. De acordo com a expressão de Einstein, é igual a mc ao quadrado. Numa explosão de supernova foram liberados essa quantidade de energia, de forma que sua massa foi reduzida para uma massa final. Se foi liberada energia, é porque massa se converteu em energia. Qual era a massa da estrela antes da explosão? Que questão linda, hein, gente? Questão de concurso, hein? Então vamos lá. Na letra A, esses foram os dados, as duas fórmulas apresentadas. Vou igualar 1 com 2.
Constante de Hubble vezes a distância é igual a C vezes deslocamento Doppler pelo comprimento de onda da luz emitida. Vou isolar o R, que é o que ele quer. Fica C vezes lambda dividido por lambda 0 vezes H. Aí olha que legal, gente. Ele disse no enunciado que o deslocamento Doppler é 0,092 do comprimento de onda da luz emitida. Vou substituir aqui, ó, delta lambda por isso aqui. Que massa, Carlão! C é 3 vezes 10 a oitava e a constante de Hubble está de rosa. Vou cortar lambda 0 com lambda 0, então o R me dá 3 vezes 0,092 dá 0,276 vezes 10 a oitava. Aqui embaixo, 2,3 vezes 10 a menos 18. Então, aqui em cima eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita, o expoente cai para 7. Então, fica 2,76 por 2,3 me dá 1,2. O 10 a menos 18 sobe positivo. 1,2 vezes 10 elevado a 25 metros. Opa, Carlos! Por que é metros? Porque todas as unidades estão no sistema internacional. Segundo a menos 1 metro por segundo. Como isso aqui é distância? Atenção, gente, isso é importante. Está em segundo, metro por segundo, só pode ser metro a resposta. Essa é a distância, 1,2 vezes 10 a 25 metros. Para fazer a letra B, atenção. A energia liberada foi essa, eu quero saber qual era a massa convertida em energia. Olha, tenha muito cuidado com esse detalhe. Essa massa final é o que ficou. Eu quero saber quanto de massa foi convertida em energia. A energia é essa. Vamos saber quanto de massa foi convertida em energia? Aí depois a gente discute. A massa é igual a energia sobre C ao quadrado. Qual é a energia no sistema internacional? 3,24 vezes 10 a 48. Que é a velocidade da luz que foi dada? 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Então, na parte de cima, 3,24 vezes 10 a 48. E aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9, 10 a 16. Com muito cuidado, vou escrever aqui em cima como 32,4 vezes 10 a 47, diminuir o expoente. Vou dividir 32,4 por 9, dá 3,6. O 10 a 16 sobe negativo. Conserva a base, somou 10 elevado a 31. Essa é a massa que se converteu em energia. Aí, qual o detalhe? Massa que se converteu em energia foi essa. Então, qual era a massa inicial? É o que ficou mais o que foi convertido em energia. Então, de novo, gente. Qual é a minha massa inicial? É a massa que eu tinha no fim, mais o que se converteu em energia. Então, é só somar 4 vezes 10 a 30, que é o que ficou, mais o que foi convertido em energia. 3,6 vezes 10 a 31. Vou deixar os expoentes iguais. 4 vezes 10 a 30, vou escrever como 0,4 vezes 10 a 31. Como 10 a 31 é fator comum, soma 0,4 com 3,6. 4 vezes 10 a 31 quilogramas era a massa inicial. Que questão maravilhosa, né? Tá aí as respostas da questão número 8. E vamos agora ao nosso Paraná. Questão de número 9. Em 1914, o astrônomo americano Schlechter, analisando o espectro da luz de várias galáxias, constatou que a grande maioria delas estava se afastando da Via Láctea. Em 1931 ou 1929, o astrônomo Hubble, fazendo um estudo mais detalhado, comprovou os resultados de Schlechter e ainda chegou a uma relação entre a distância e a velocidade de afastamento ou recessão das galáxias em relação à Via Láctea. Se você pegar lá a lei de Hubble, gente, escrever desse jeito tanto faz, viu? Distância é o inverso da constante de Hubble vezes velocidade. Nessa relação, conhecida como lei de Hubble, H0 é determinada experimentalmente e vale 75 km por segundo megaparsec. Lembre que era 71, na questão do Enem era 72 e agora já estão botando 75. Com o auxílio dessas informações e supondo uma velocidade constante para a recessão das galáxias, é possível calcular a idade do universo, isto é, o tempo transcorrido desde o Big Bang, a grande explosão, até hoje. Considerando que um parsec vale 3 vezes 10 a 16 metros, igualzinho ao Enem, assinala a alternativa correta para a idade do universo, cuidado, em horas. Então, gente, basicamente eu vou repetir a idade do universo. Ele disse que a distância é a constante de Hubble vezes a velocidade, o inverso da constante de Hubble vezes a velocidade, e daqui eu posso dizer que x é igual à velocidade pela constante de Hubble.
Tá? Da cinemática, eu também sei que velocidade é distância sobre tempo. Então, eu posso dizer que distância é velocidade vezes tempo. Então, vamos igualar distância na primeira, que isso aqui é a própria lei de Hubble, com a equação da cinemática. Igualando aí as duas, eu vou ter, fazendo 2 igual a 1, V vezes ΔT é V sobre H0. Então, ΔT é V sobre H0 vezes V. Ora, peraí, gente, eu já podia botar direto que esse tempo é o inverso da constante de Hubble. Se você já sabe decorado, beleza. Tempo da idade do universo é o inverso da constante de Hubble. Carlos, eu já posso fazer direto? Sim. Anota. Para saber a idade do universo é só fazer o inverso da constante de Hubble. Nós já fizemos isso, né? Então agora eu vou substituir os valores que ele deu. O H0 está em quilômetros por segundo megaparsec. Ele deu na questão. Onde 1 quilômetro é 10 a terceira metros. E 1 megaparsec mega é 10 a sexta, parsecs é 3 vezes 10 a 16. Foi dito no enunciado. Conservando a base somando os expoentes, megaparsec vale 3 vezes 10 a 22 metros. E 1 quilômetro é 10 a terceira metros. Então, no lugar do quilômetro, vamos botar 10 a terceira metros. E no lugar de megaparsecs, vamos colocar 3 vezes 10 a 22 metros. Vamos fazer isso? 10 a terceira metros em cima, está aqui o segundo aqui embaixo. 3 vezes 10 a 22. Com muito cuidado, corto metro com metro, fica 75 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 10 a 22. Então, H0 vai ser 75 por 3 dá 25 aqui em cima, 10 a terceira e aqui embaixo ficou 10 a 22. Passa agora 10 a 22 para cima, 10 a menos 22. Constante de Hubble no inverso do segundo vale 25 vezes. Conserva a base, soma os expoentes. A constante de Hubble está sendo dada no inverso do segundo. Por quê? Porque ele quer o tempo em segundos. Na realidade, ele pediu em horas, mas primeiro eu vou achar em segundo. Então, gente, sempre vai ser o tempo, é o inverso da constante de Hubble. Só que a constante de Hubble eu tenho que trabalhar com o inverso do segundo, de acordo com os dados. Então, lá vou eu. 1 dividido por 25 vezes 10 a menos 19, segundo a menos 1. O que é que eu vou fazer, gente? Vou passar 10 a menos 19 subindo. Fica 10 a 19 junto com o segundo a menos 1 subiu o segundo só, né? O expoente trocou por 25. Aqui em cima eu posso fazer o seguinte, gente. 10 a 19 eu posso escrever como 100 vezes 10 a 17. Divida 100 por 25, 4 vezes 10 a 17 segundos. Mas ele quer em horas. 1 hora tem 3.600 segundos. 1 segundo é só inverter. É 1 sobre 3.600 horas, que é a mesma coisa de 1 sobre 3,6 vezes 10 a terceira. Vou pegar isso aqui e dividir por 3,6 vezes 10 a terceira. Com muito cuidado, 4 dividido por 3,6 é 1,11 aproximadamente. O 10 a terceira sobe 10 a menos 3. Então, em horas, isso me dá 1,11. Conserva a base, soma os expoentes. 1,11 vezes 10 a 14 horas aproximadamente. Está aí, letra E. Essa é a idade do universo em horas. Questão número 10, vamos agora para a PUC São Paulo, se aproximando de 1 hora de aula. Radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB em inglês, é uma predição da teoria do Big Bang. É uma forma de radiação eletromagnética que preenche todo o universo. Cuja descoberta experimental, como já vimos, se deve a Penzias e Wilson. Em qualquer posição do céu, o espectro da radiação de fundo é muito próximo ao de um corpo negro ideal, cujo espectro tem uma frequência de pico de 160 vezes 10 a nona. Isso é o giga, tá, gente? Hertz. Considerando que a radiação cósmica de fundo distribuída por igual pelo universo tem velocidade de propagação igual à da luz, né? 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou quilômetro vezes segundo é menos 1, determina o número inteiro aproximado de comprimentos de onda dessa radiação por centímetro linear do universo. Gente, é só usar a equação da velocidade em função da frequência. Essa é uma imagem há 380 mil anos do início do Big Bang da radiação cósmica de fundo, viu, gente? Uma imagem muito interessante. Tá aí. Então, vamos começar. Qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. 1 quilômetro tem 10 a terceira metros, como já sabemos, é só fazer 10 a terceira vezes 10 a quinta. A velocidade da luz em metros por segundo é 3 vezes 10 a oitava. Como a questão está fazendo referência a centímetro, eu ainda vou escrever o seguinte. 1 metro tem o quê, hein, gente? 1 metro tem 100 centímetros, 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a oitava, 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo. Por que você está trabalhando em centímetro por segundo? Porque a questão pede em centímetro. A frequência está em gigahertz,
Giga é 10 a nona. 160 vezes 10 a nona hertz, eu posso escrever assim. Traz a vírgula duas casas, o expoente anda duas para a direita. 1,6 vezes 10 a 11 hertz. Vamos achar o comprimento de onda, né, gente? Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Isolando o comprimento de onda, C sobre F. Já fizemos isso muito em ondas. 3 vezes 10 a décima por 16 vezes 10 a décima, cortou. O comprimento de onda eu não vou fazer dízima. Vai ficar 3 sobre 16 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Agora, cuidado. Qual é a pergunta? Cálculo do número de comprimentos de onda dessa radiação por centímetro. Ora, um comprimento de onda tem que tamanho? 3 sobre 16 centímetros. Olha, gente, atenção. Quando ele pergunta o número de comprimentos de onda por centímetro, ele quer saber quantos comprimentos de onda tem em 1 centímetro. Um comprimento de onda mede 3 sobre 16. Quantos vai medir? Quantos vão existir em 1 centímetro? Entendeu o raciocínio? Se um comprimento de onda mede 3 sobre 16, quantos terão em 1 centímetro? Regra de 3. Cruzei, né? N vezes 3 sobre 16 é igual a 1 vezes 1. Passo o 16 multiplicando e o 3 dividindo. 16 por 3, aproximadamente 5,33. Isso me dá, então, letra B de bola. Cuidado com essa questão. Questão número 11, belíssima. Buracos negros a caminho. Pesquisadores descobrem 26 deles em galáxia que vai se chocar com a nossa. Será o nosso fim. Andrômeda e a Via Láctea, separadas por cerca de 2,5 milhões de anos-luz, são consideradas galáxias irmãs, que eventualmente vão se tornar gêmeas siamesas. Elas estão em rota de colisão e é previsto que daqui a 4 bilhões de anos, obviamente talvez o mundo já tenha se acabado com tanta miséria que o ser humano faz, né? Elas vão se chocar, fazer uma espécie de dança gravitacional ao redor uma da outra e depois se fundir em uma única grande e ainda mais gigantesca galáxia espiral. Esta previsão foi feita no ano passado pela NASA, com base em observações feitas com o telescópio espacial Hubble. Gente, esse link do YouTube faz uma simulação de como vai ser essa colisão, tá? Coloca isso aí no YouTube e veja você como um complemento da aula. A partir do texto acima, é possível concluir que a velocidade média de aproximação das duas galáxias é aproximadamente igual a... Está aí as alternativas, todas em km por hora. Deu a velocidade da luz em km por hora, que em quilômetros deu 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que me dá aí 1,08. Ó, gente, eu tirei aquele dado porque eu prefiro demonstrar de onde é que vem um ano-luz, tá? A gente tinha dito isso na teoria, mas eu vou mostrar nessa questão. Então, vamos calcular um ano-luz em quilômetros. Isso já foi feito na nossa aula 51, mas eu vou refazer novamente, tá bom? Então, cálculo de um ano-luz. Ano-luz é uma unidade de comprimento, é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Em um ano, gente, eu tenho aproximadamente 365,25 dias, ou 365,25 vezes 24 horas, ou ainda 365,25 vezes 24 vezes 3.600 segundos. Ou seja, em um ano eu tenho 31.557.600 segundos, beleza? O que me dá aproximadamente 3,16 vezes 10 a sétima segundos. Agora eu vou calcular a distância multiplicando a velocidade da luz pelo tempo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta km por segundo, vezes o tempo, 3,16 vezes 10 a sétima. Ao fazer isso, 3 vezes 3,16 dá aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Isso aí é um ano-luz, tá? Sabendo que um ano-luz tem isso, eu consigo calcular a velocidade média de aproximação. Por quê? Foi dito que a Andrômeda e a Via Láctea estão a 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz uma da outra. Só que cada ano-luz que eu acabei de fazer não é 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, ao multiplicar 9,5 por 2,5 dá 23,75. Conserva a base, somos expoentes 10 a 18 quilômetros. O tempo para isso ocorrer é daqui a 4 bilhões de anos, que é 10 a nona anos. 4 vezes 10 a nona anos me dá quantas horas? 365,25 dias tem um ano e cada dia tem 24 horas. Então, o tempo em horas é 35.064 vezes 10 a nona horas, que eu posso fazer uma simplificação. Volto com a vírgula 4 casas.
3,51 vezes 10 a 13ª hora. Gente, por que você transformou para hora? Porque ele não quer em quilômetro por hora. Então, se eu estou a 4 bilhões de anos-luz, né, eu transformei para hora. Não é isso? Ele estava o quê? Vamos só voltar, gente. Ele disse que o tempo, desculpe, era daqui a 4 bilhões de anos. Aí eu transformei anos para horas. Não é isso? Então, ao multiplicar, né, tendo a distância e o tempo, aliás, ao multiplicar não, tendo a distância e o tempo, eu posso calcular a velocidade. Quem é a distância? 23,75 vezes 10 a 18 quilômetros. Quem é o tempo? 3,51 vezes 10 a 3ª horas. Ao dividir isso dá 6,77 aproximadamente. O 10 a 13 sobe negativo. Então isso aqui conserva a base e soma aproximadamente 7 vezes 10 a 5ª quilômetros por hora, tá? Questão que envolve muita matemática, né, gente? Eu precisei transformar a distância de anos-luz para quilômetros e o tempo que estava em bilhões de anos para horas para poder achar a velocidade em quilômetros por hora. Portanto, questão para fazer muita conta, letra D. Questão número 12. Questão do ITA. Desde os anos de 1930, observações astronômicas indicam a existência da chamada matéria escura. Tal matéria não emite luz, mas a sua presença é inferida pela influência gravitacional que ela exerce sobre o movimento de estrelas no interior das galáxias. Lembre que matéria escura tem a ver com atração gravitacional. Energia escura que é a expansão, tá bom? Suponha que numa galáxia possa ser removida sua matéria escura de massa específica ou densidade ρ maior que zero, que se encontra uniformemente distribuída. Suponha também que no centro dessa galáxia haja um buraco negro de massa emão, em volta do qual uma estrela de massa emínima descreve uma órbita circular. Considerando órbitas de mesmo raio na presença e na ausência da matéria escura, a respeito da força gravitacional resultante, exercida sobre a estrela e seu efeito sobre o movimento desta, pode-se afirmar que essa força resultante é atrativa e a velocidade orbital da massa M1 não se altera na presença da matéria escura. F é atrativa e a velocidade orbital é menor na presença da matéria escura. F é atrativa e a velocidade orbital é maior na presença da matéria escura. F é repulsiva e a velocidade orbital é maior na presença da matéria escura. F é repulsiva e a velocidade orbital é menor na presença da matéria escura. Lógico que é atrativa, A, B ou C, né? Porque a gente sabe que massa atrai massa na lei da gravitação. Então, está eliminada as D de dado e é de errado. Vamos discutir as outras. Então, para isso, cuidado. Para resolver essa questão, precisamos entender como a presença da matéria escura afeta a força gravitacional e, consequentemente, a velocidade orbital de uma estrela ao redor de um buraco negro no centro de uma galáxia. Vamos discutir. A força gravitacional resultante vai ser exatamente a força exercida sobre a estrela de massa M e a soma da força gravitacional devido ao buraco negro e à matéria escura. Então, essa força gravitacional resultante é a composição de duas forças, uma dada pela gravitação, força exercida devido ao buraco negro, e a outra devido à matéria escura que tem massa, né? Então vamos começar. Força gravitacional do buraco negro, simplesmente lei da gravitação. Constante de gravitação, massa do buraco negro pela massa da estrela pela distância ao quadrado. Tranquilo. Força da matéria escura. Para isso eu preciso saber qual é a massa da matéria escura. Para isso, cuidado. Ele deu a densidade. Densidade é a massa da matéria escura pelo volume da esfera. Sim, porque se eu dou a densidade volumétrica, eu tenho a ver com volume. Isolando a massa escura aqui, eu vou ter densidade volumétrica vezes o volume da esfera. Mas o volume de uma esfera ao redor da matéria escura é 4/3 de πr ao cubo. Ok? Esse R aqui é a distância. Ok? Então, a massa da matéria escura tem esse valor. Então, eu vou pegar essa massa da matéria escura e jogar mais uma vez na força de atração gravitacional que continua sendo válida. G vezes a massa da matéria escura em função da densidade vezes a massa da estrela por R ao quadrado. Ajeitando isso aqui, gente, dá 4/3 de πg ρ R vezes M. Esse R ao cubo simplifica com R ao quadrado. Então, eu tenho duas forças que devem ser somadas. Uma devido ao buraco negro e a outra devido à matéria escura em função da sua densidade volumétrica. Tá aí, gente, a força gravitacional total tem esse valor. Mas espera aí, essa força gravitacional total
é a força que traduz o movimento circular. É a resultante centrípeta, que traz consigo massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, que é a resultante centrípeta. Então, a resultante centrípeta é a força gravitacional resultante. Aquela devido à massa do buraco negro e aquela devido à matéria escura. Então, simplificando isso aqui, com muito cuidado, você vai cortar em mil e multiplicar tudo por R minúsculo. Quando você faz isso, com muito cuidado, você encontra essa expressão aqui. Vzinho ao quadrado é igual a constante de gravitação vezes a massa do buraco negro pela distância R, mais 4/3 de π vezes a gravitação, densidade volumétrica, vezes a distância ao quadrado. Lá vou eu para a próxima tela, daqui eu tiro, que é a velocidade com a matéria escura, né? Se você simplesmente, gente, passar a raiz para o outro lado, você tem com a matéria escura isso, e sem a matéria escura é só tirar essa parcela aqui, tá? Como esse termo aqui é necessariamente positivo, só tem grandezas positivas, a conclusão que eu chego é que a presença da matéria escura aumenta a velocidade orbital da estrela. Cara, é por isso que a letra correta aí é exatamente a letra C. A força, evidentemente, é atrativa, porque massa atrai massa, a massa da matéria escura é a massa do buraco negro, e a velocidade orbital, conforme demonstramos, é maior na presença da matéria escura. Belíssima questão, tá, gente? Questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, questão adaptada também muito, mas muito interessante essa questão, tá, gente? O valor da energia potencial de uma partícula de massa m sob a ação do campo gravitacional de um corpo celeste de massa m é dado pela seguinte expressão vista na nossa aula 31 de gravitação. Essa fórmula foi vista lá em gravitação. A energia potencial é menos g, produto das massas, pelo raio. Sabemos que em todo sistema atrativo, como no modelo de Bohr e no sistema solar, a energia potencial é negativa. Sistemas atrativos, energia potencial sempre é negativa, porque eu precisaria de um trabalho negativo para afastar a estrela do corpo central, ok? Nessa expressão, G é a constante de gravitação e R é a distância entre a partícula e o centro de massa do corpo celeste. A menor velocidade inicial necessária para que uma partícula livre-se da ação do campo gravitacional de um corpo celeste ao ser lançada na superfície deste, como já vimos em gravitação, é denominada velocidade de escape. Buracos negros são corpos celestes, em geral, extremamente densos, como já vimos. Em qualquer instante, o raio de um buraco negro é menor que o raio R de um outro corpo celeste de mesma massa, para o qual a velocidade de escape de uma partícula corresponde à velocidade da luz no vácuo. De posse disso, determine a densidade mínima de um buraco negro em função do raio, da velocidade da luz no vácuo e da constante Gzão. Que questão massa para concurso. Gente, já fizemos esse cálculo, eu vou refazer, porque pode ser que você não esteja lembrando das aulas de gravitação. Vou fazer, tá certo? Para determinar a velocidade de escape de um corpo, ou seja, a velocidade necessária para que o corpo atinja uma altura que não mais consiga retornar à superfície do astro, ou seja, ele fuja, a energia potencial gravitacional e a cinética são nulas nesse ponto, porque ele vai chegar com velocidade mínima, energia cinética zero. E longe da atração gravitacional, energia potencial zero. Então, basta aplicar a conservação da energia mecânica entre os pontos A, que é a superfície do corpo, em que o corpo quer fugir, e o ponto B é o ponto de energia potencial gravitacional e cinética zero. Então, a energia mecânica de A, ponto de saída, é igual à energia mecânica em B, que é o ponto de escape. Aqui vai dar zero mais zero. Então, a energia cinética para escapar, mv ao quadrado sobre 2, olha a energia potencial aqui, menos gmm sobre r. Então, quando ele passa para o outro lado, gente, alguns autores já dizem que para achar a velocidade de escape é só igualar a energia cinética com o módulo da energia potencial. Certo? Faça isso que dá certo. A energia cinética é igual ao módulo da energia potencial. Daqui, cortando mzinho com mzinho, isolo, e essa é a fórmula pronta da velocidade de escape. Se quiser decorar, a velocidade de escape é raiz de 2 vezes a constante de gravitação vezes a massa do corpo central dividido pelo raio. Gostei. Já é essa fórmula, né, Carlos? É. Como a velocidade de escape corresponde à velocidade da luz, atenção, essa é a condição do enunciado. Teremos a massa do buraco negro como sendo m. Só uma observação, gente. Quando a velocidade de escape corresponde à velocidade da luz no vácuo,
nós temos o chamado raio de Chadwick, que é o raio de um buraco negro de massa m, no qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Quando a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, para fugir do buraco negro, chama esse raio de Chadwick. Que nome louco, Carlão. Então, no lugar de velocidade, eu boto a velocidade da luz C aqui. Então, daqui eu elevo ao quadrado. C ao quadrado é 2G vezes massa do buraco negro pelo raio. E daqui eu consigo isolar a massa do buraco negro. Passo R para o outro lado, dividido por 2G. Achei a massa do buraco negro. E a expressão da densidade, se eu tenho a massa, densidade é massa sobre volume da esfera. Qual é a massa? M. Qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Mas espera aí. A densidade vai ser, então, esse 3 passa multiplicando, 3 vezes a massa do buraco negro dividido por 4πr ao cubo. Mas espera aí, cara. Você calculou já a massa. Foi, rapaz, foi mesmo. Olha, a massa é o raio vezes C ao quadrado dividido por 2G. Então, no lugar da massa, eu vou botar isso aqui, né? Para terminar a questão. Isso aí, ó. Coloquei com muito cuidado agora. Conservo o numerador. 3rc ao quadrado sobre 2G vezes o inverso disso aqui. 1 sobre 4πr ao cubo. Vamos cortar R com R ao cubo. Em cima fica 3c ao quadrado. E embaixo, 8gπr ao quadrado. Tá aí. Que questão linda! Mexeu com velocidade de escape. Anote aí que é muito boa. Gente, a questão 14 é um replay da 13. Só que agora com cálculo. A 14 é o cálculo da 13. Que massa, Carlão! O raio de horizonte de eventos do buraco negro corresponde à esfera dentro da qual nada, nem mesmo a luz, escapa da atração gravitacional por ele exercida. Então, gente, aquela esfera que eu citei na 13 define o raio do horizonte de eventos. O raio de Charles, lembra do nome do cara lá? Por coincidência, esse raio pode ser calculado não relativisticamente, que foi o que fizemos na 13. Como o raio para o qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Qual deve ser o raio do horizonte de eventos de um buraco negro com uma massa igual à massa da Terra? Dados. Massa da Terra tem esse valor, velocidade da luz no vácuo esse valor e a constante de gravitação universal. Gente, eu vou usar o resultado teórico da questão anterior. Lembra? A massa é raio de horizonte, que é o raio de Schwarzschild, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado dividido por 2 vezes a constante de gravitação. Vou isolar o raio, que é o que ele quer, né? Passa 2G multiplicando a massa dividido por C ao quadrado. Gente, já tem todos os dados e a questão está concluída. A massa da Terra tem esse valor, velocidade da luz tem esse valor e a constante de gravitação é essa. Vamos lá, então. G, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do buraco negro, ele disse que é igual da Terra. E C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava. Com muito cuidado, lá em cima, 2 vezes 6,67 vezes 5,97, 7,964. Conserva a base e soma, 10 a 13. E aí embaixo, 3 ao quadrado é 9, vezes 10 a 16. Com muito cuidado, passa 10 a 16 negativo, né? 79,64 por 9 dá 8,85 aproximadamente. Conserva a base e soma 10 a menos 3 metros. No entanto, ele pediu em milímetros. Então, 1 metro tem 1000 milímetros, eu multiplico por 10 a terceira. Se eu multiplicar 8,85 vezes 10 a menos 3 por 10 a terceira, que é 1000, corta as potências. Fica 8,85 milímetros. Analisando as alternativas, a mais próxima de 8,85 milímetros é 9 milímetros. Letra B, belíssima questão. E para encerrarmos uma questão do ITA, que eu particularmente gosto muito, nós vamos puxar um pouquinho de termodinâmica agora, tá certo? Então, anote essa questão, gente. Vou até aumentar aqui o meu tamanho na tela, porque eu gosto muito dessa questão do ITA. Então, o que é que me diz aí, gente, essa questão do ITA? Eu vou ler para você, ó. Considerando um buraco negro como um sistema termodinâmico, ou seja, vale as leis da termodinâmica, primeira e segunda. Sua energia interna varia com a sua massa de acordo com a famosa relação de Einstein, né? Equivalência massa-energia, onde ΔU é a energia interna nesse caso. ΔM é a variação da massa e C é a velocidade da luz do vácuo. Olha ele aí! Stephen Hawking, ele mesmo! Propôs que a entropia de um buraco negro, a gente viu isso nas aulas 49 e 50 de termodinâmica, viu?
depende apenas da sua massa e de algumas constantes fundamentais da natureza. Dessa forma, sabe-se que uma variação da massa acarreta uma variação da entropia dada por... Gente, essa forma será discutida nas aulas avançadas do curso de Física Moderna da licenciatura. A fórmula foi dada. Variação da entropia pela variação da massa é 8π, constante de gravitação, vezes a massa, vezes uma constante K, dividido pela constante de Planck vezes a velocidade da luz. Foi dado duas fórmulas para você, tá bom? Supondo que não haja realização de trabalho com a variação da massa, ele quer saber qual é a alternativa que melhor representa a temperatura absoluta do buraco negro. Que questão maravilhosa! Só que para fazer essa questão, gente, eu preciso de termodinâmica. Da aula 48, variação da energia interna é calor menos trabalho. O enunciado da questão diz claramente que não há realização de trabalho. Trabalho é zero. Assim, a variação da energia interna é igual ao próprio calor. Anote isso. Só que eu também sei da minha aula 50 que a variação da entropia é a calor dividido pela temperatura, considerando a transformação isotérmica. Temos que fazer essa consideração, tá certo, gente? ΔS é a variação da entropia, Q é o calor trocado e T é a temperatura absoluta em Kelvin, supondo constante, né? Pela conjectura da questão. Vou substituir a variação da energia interna. Aliás, vou substituir o calor pela variação da energia interna. Lá vou eu. Variação da entropia fica, então, porque calor, né, a variação da energia interna, é a variação da energia interna pela temperatura. Como ele quer a temperatura, eu vou isolar a temperatura. Ela subiu, variação da entropia desceu. Então, a temperatura do buraco negro é a variação da energia interna pela variação da entropia. Mas espera aí, ele deu a variação da energia interna no enunciado. É a variação da massa vezes C ao quadrado. E essa variação da entropia também foi dada, só que ela está dividindo pela massa, eu vou passar multiplicando o outro lado. Essas duas fórmulas estão no enunciado da questão. Passa ΔM para o outro lado. Então, a variação da entropia ficou isso aqui, ó, né? Eu agora vou fazer o quê? Vou substituir 4 e 5 em 3, porque, veja, ΔU é o 4 aqui. ΔS, que é a variação da entropia, é o 5. Então, eu vou substituir 4 e 5 em 3 para achar a temperatura. Caramba, que massa! Quem é o ΔU? ΔMc ao quadrado. Quem é a variação da entropia? Tudo isso aqui, né? O ΔM passou multiplicando. Aí, gente, o que é que eu vou fazer? Esse HC que está aqui, ó, eu vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso disso aqui. Ao fazer isso, o HC passa multiplicando aqui em cima. E eu posso cortar quem agora, Carlos? ΔM com ΔM. E parece que nós temos já essa resposta, né? C ao cubo vezes H é H vezes C ao cubo. Achei a temperatura absoluta do buraco negro, né, em Kelvin, em função das constantes aí, letra D de dado. Com isso, encerramos o nosso curso de Física Moderna. Nos encontraremos na próxima aula, onde falaremos sobre análise dimensional. Abraço para você. Saudações.